Hoje, o nosso podcast com essa mulher maravilhosa, Thalita Mandelli, da Mandelli Carvalho. Thalita, bem-vinda. Hoje, o nosso podcast, vamos falar sobre trajetória, projetos e o mercado. Seja bem-vinda a Móveis Modernos. Muito obrigada. É um prazer para mim estar aqui hoje com você. Muito obrigada, igualmente. Eu sou Thalita Mandelli, sou da Mandelli Carvalho Arquitetura e Engenharia. Hoje, junto com o meu marido e meu sócio, Elton Carvalho, que estamos aí numa carreira já de 19 anos de empresa, fazendo desde projeto a execuções de obra e abrangendo aí os projetos a todo o Brasil e região. Vamos começar então com a nossa primeira perguntinha para você. Como nasceu a sua conexão com a arquitetura? Houve algum momento, pessoa, experiência que despertou em você o desejo de transformar esses espaços? O meu desejo, de entrar na área da arquitetura vem lá desde pequenininha. Meu pai é engenheiro civil e a gente morava numa cidade pequena, então todos os projetos ele que desenvolvia. Então eu sempre via ele ali projetando, na época ainda em prancheta. Então eu ficava do lado usando as réguas. Eu lembro que eu desenhava muito um piano de caudas, porque mobiliava a casa e sempre tinha esse piano de caudas. Então a minha inspiração, o início dela, a base dela veio do meu pai, de ver ele projetar, ali desenhar, acompanhar, ir nas obras, parar nas obras. Então ela vem lá de baixo, assim, crescendo. E no decorrer, eu tive a felicidade ainda de, na faculdade, encontrar o Elton. Então a gente estudou junto, nos formamos e demos início à empresa. Então, a minha base vem ali, do meu pai, e depois dar continuidade com o Elton. E o Elton, o que ele faz ali na minha base? Ele preenche, ele complementa. Porque o Elton, ele vem da área da arquitetura há um tempo maior do que eu. Ele já era projetista desde os 15 anos. Então, para mim ali, ele trouxe mais bagagem ainda para complementar o meu desejo de entrar na área, de estar na área da arquitetura, que para mim, assim, é incrível, né? E todo esse sonho que você entrega, para todos os clientes, é decorrer, então, de toda essa história linda que começou com o pai e agora com o esposo. Elton, exatamente, que o sócio e esposo, né? Sócio e esposo, que legal. Thalita, e ao longo de toda essa trajetória, como você descreveria a essência do seu trabalho? Que a gente sabe que você faz isso muito bem feito, com muito carinho, né? Existe uma assinatura, um conceito que você sempre acompanha de cada projeto? A essência ali, a base, eu vejo muito de realizar sonhos, né? Então eu vejo que cada projeto ele é único, ele é essencial e ao mesmo tempo, assim, é muito gratificante porque é você tirar um sonho da cabeça do cliente, pôr no papel e concluir ela, né? Então eu vejo que essa acho que é a essência, o conceito de você trazer, antes de um projeto, uma casa, você trazer um lar para aquele cliente, né? Que ela tem vida, ali tem um sonho, uma história, exatamente. Você entrega um lar antes mesmo de entregar o projeto da casa. Exatamente. Então assim, antes da casa vem o lar. E por que isso? Porque pro cliente, assim, ele ter a essência. Então, assim, quando eu vejo uma casa, eu vejo ela do projeto até a mesa posta, com um bolo ali na espera. Eu acho que essa parte complementa muito. Porque quando o cliente ele chega, ele não chega ali na experiência de, vou chegar na minha casa, tal. Não, eu quero que ele chegue já com uma cara de casa, com o cheiro da casa, com a essência da casa. Quando eu falo cheiro, eu não falo cheiro no quesito do aromatizante, e sim da essência, do cliente chegar e ter aquele cheirinho de casa, o aconchego, que vai receber a família. Então, assim, para ele chegar já mais leve, utilizando aquilo que ele sonhou. E a gente conseguiu, junto com ele, entregar esse sonho. Então eu vejo que é mais do que um projeto, é uma essência, é um complemento todo para o cliente conseguir vivenciar essa experiência. Então acho que para mim é muito gratificante isso, é eu poder criar um projeto e entregar um lar.
cheio de essência, de experiência, de aconchego. Às vezes um detalhe de um sonho, às vezes um detalhezinho que ele traz de uma lembrança da avó e é um objeto ali de decoração que a gente complementa junto. Então, tudo isso vai transformando e vai dando vida a essa casa. Que é único em cada cliente. Exatamente, isso aí é primordial no nosso escritório. Então, assim, é o cliente ter cada projeto, ele é diferente. Então, assim, eu tento buscar ali, nós tentamos buscar sempre a essência do cliente, o que ele quer, o gosto dele, a família dele, a utilização, porque eu acho que isso é importante. A casa tem que ter a cara dele, da família dele, né? E não só a nossa assinatura, mas ter o visual ali, né? Ele ter a experiência. Uma casa que tem uma criança, muitas vezes vai ser diferente de um lar de um casal, que às vezes não tem filhos, ou um casal que os filhos já saíram, né? Sim. Então, assim, você tem que pensar no contexto ali, né? Então, eu vejo que é isso, você entregar um lar para aquela família utilizar com a cara daquela família. Que legal. A gente sabe que todo arquiteto tem aquele projeto que ficou marcado. Eu sei que você tem vários, mas tem aquele que ficou marcado. Qual foi o projeto que ele te ensinou como profissional e como pessoa, que te desafiou? Foi aquele projeto desafiador? Então, ao longo desses 16 anos aí de escritório, de carreira, nós tivemos vários projetos, várias obras, bastante desafios, né? Que vêm ali no dia a dia e, ao mesmo tempo, vem crescendo, fortalecendo. Um exemplo mesmo, na região de Porto Rico, nós temos vários empreendimentos, várias obras residenciais e depois de 100 obras executadas, mais de 150 projetos ali na cidade e região, tivemos algum desafio, dentre ele a Casa Dolce, né? Nós chamamos ela de Casa Dolce pela doçura, pela grandeza, né? De Dolce Gabbana mesmo, vou falar assim, impactante, né? Para ser uma casa bem... do tamanho, de percepção, de tudo ali nela. E o desafio dela, assim, qual foi ali? Nós tínhamos os clientes, era uma família, e o bacana dessa família era uma família muito unida, então todos tomavam as decisões junto. Então, a gente ir lá, definir, escolher, você tinha que escutar todo mundo ali, juntar um pouquinho de cada essência, um pouquinho de cada gosto, conseguir organizar tudo e colocar para frente, para direcionar, né? E nessa experiência ali, no decorrer da obra, eu tinha um pouco de dificuldade também, porque a cliente tinha um pouco de dificuldade em compreender, às vezes, o projeto. Não o projeto em si, mas, às vezes, o mobiliário que ia ali, como que ficaria à disposição. E no decorrer dessa situação, eu cheguei ao ponto de, então vamos, com a nossa parceria do Móveis Moderno, ambientar essa casa. Então eu pedi para ela se ela me autorizava a fazer a escolha dessas peças de uma forma que ela deixou todo sob a minha responsabilidade. Então, assim, ali existiu uma grande confiança, né? A confiança da cliente no nosso escritório e, automaticamente, a minha confiança na loja, que eu transcrevo da cliente para a loja, né? Me lembro desse dia como se fosse hoje. Exatamente. O nosso desafio. Grande, por sinal, grande, enorme. Sim. E que nós tiramos de letra, né? Com certeza. A casa ficou maravilhosa. Linda, o espetáculo, uma casa grande. 3 dias trabalhando. Para ambientar. E ao mesmo tempo nós tínhamos o desafio de transformar aquilo que a cliente idealizou ali na cabeça dela, o que era, e a gente conseguiu trazer. Então acho que isso assim foi muito legal. Era uma casa grande que demandava muitos móveis, vários ambientes e a gente conseguiu captar, porque a cliente ela queria uma casa de revista. Então a essência dela é uma casa que ficasse bonita, aconchegante, recebesse a família e ficasse com uma cara de família. Então assim, foi muito legal por isso. Nós criamos vários ambientes, trouxemos a essência da família. Sim. Um detalhe ali era a família. Eles são um casal e 4 filhos que estavam em crescimento. Um filho já havia casado, tem os outros filhos que vinham na sequência. E o pai, né, o gestor dessa casa aí, ele queria e me deixou um desafio, mas ele não tinha me contado. Que ele queria só ver se eu ia colocar uma mesa grande mesmo, que comportasse a família dele toda. E nós conseguimos realizar esse desafio de montar uma mesa
Na época, não lembro, 16 lugares. 16 lugares e mais um complemento, acho que de 10 lugares, De 10. que a casa nos permitia isso. Então, foi muito gostoso. E a gente deixou essa casa linda, sem a cliente ao menos ter visto uma única peça. E quando ela chegou, assim, foi muito gostoso, porque ela chegou, assim, numa felicidade que você via que nós tínhamos conseguido captar o que ela realmente queria. A emoção que ela passou para nós. Exatamente, né? A emoção que ela trouxe. Do resultado. Foi muito gratificante. Foi muito bacana, muito gostoso. Vários desafios ali, mas eu acho que isso te dá mais força e mais vontade em querer trazer mais lares para essas tantas famílias que vêm ao nosso escritório, que a gente traz. E o gostoso, assim, que são recorrentes. Então, às vezes eu tô ali, nós estamos ali, fizemos uma casa, problemas surgiram, todos surgem, então faz parte. O legal é você estar ali, resolver com as dificuldades, os problemas. Sim. E finalizar e entregar. E isso vai fortalecendo porque esses clientes vêm voltando. Então, muitas vezes eu fiz uma casa da moradia, depois eu fiz uma casa de veraneio. Eu tive clientes que são recorrentes que fiz uma casa, um apartamento na praia. Então, você vê que o seu trabalho está indo, está caminhando e está sendo, assim, muito gratificante porque vem se retornando, né, esses clientes. Com certeza. Thalita, onde você acredita que está o ponto de equilíbrio entre estética, funcionalidade e a emoção em cada projeto? Muitas vezes o arquiteto, ele visualiza o belo, né? Trazer ali a estética. É lógico que tudo é um conjunto, mas eu acho que antes de tudo isso, eu gosto muito de pensar na funcionalidade, porque eu acho que a funcionalidade, ela vai dando continuidade junto com o belo. Porque uma casa, ela tem que ter vivência, ela tem que ter, muitas vezes, às vezes, uma praticidade, que é aquilo que eu falei no início lá. Uma casa que tem crianças, a gente vai ter que pensar num sofá, às vezes, mais prático de limpeza, um tecido mais prático para limpar. Até mesmo o formato daquele sofá, né? Porque as crianças, elas gostam de pular, né? Eu tenho experiência em casa, né? Então, assim, eu fui uma pessoa que sempre falava assim, não, meu sofá, eu quero uma sala arrumada e tal. E criança pular, meus filhos não vão pular. Beleza, até vir o primeiro. O primeiro lugar que eles fizeram de pula-pula foi o meu sofá. Então, hoje, me ajudou, assim, a pensar um pouquinho que a casa, ela tem que ter, assim, o cheiro ali, o aconchego, né? Da funcionalidade. Então, a gente pensar ali em tudo isso... Junto com a estética, né? Exatamente. Então, assim, a gente pensa na funcionalidade, na estética, no belo, mas eu acho que primeiramente vem a funcionalidade. E eu acho que o belo é uma consequência disso. Por quê? Quando você pensa no funcional, você vai pensando ali no entorno, tudo, e você consegue complementar com o belo. Quem vai usar, né? Exatamente. A casa, cada ambiente, né? Acho que um complementa o outro. Então, deixa a casa ali com cheirinho de casa, traz essa característica de casa, né? Quais as tendências ou transformações que você acredita que vão direcionar o futuro da arquitetura e do design de interiores? Então, vamos lá. É uma pergunta, assim, bem marcante e impactante, porque a tendência vem ali, ó, eu estou observando, ela veio, na verdade, nessa transição que nós passamos desse momento pandêmico que nós tivemos, né? Sim. Porque todo mundo ficou recluso, né? E isso fez com que a tendência fosse modificando ali, mudando, na verdade, porque no início eram casas mais clean, casa mais conceito, tudo muito reto, né? Mais branquinho, tons pastéis. E nesse momento da gente ficar recluso ali dentro de casa, as famílias começaram a observar o que tinha ali, né? O que trazia de aconchego para elas. Então elas começaram a observar textura, cores, se tinha uma planta, porque você pegava um apartamento que a pessoa não podia descer nem no hall social. Então, assim, eu acho que isso foi um grande marco das tendências, porque isso está fazendo com que as pessoas olhem a casa hoje de uma maneira diferente. Sim. Então, hoje ela já quer uma peça mais orgânica, um sofá mais aconchegante, às vezes um detalhe da cor, o verde que ele vem entrando muito.
E nem sempre a gente fala do verde como planta, né? A gente tem o verde, às vezes, numa almofada, um detalhe de tapete, até mesmo um vaso, um objeto, né? Então, essa parte do verde aí, ele vem entrando com detalhes. É como se... Não que a natureza, ela vem de uma maneira não de terra, verde, planta, mas ela vem numa forma de uma almofada com um tom mais terroso, um sofá com uma pegada assim, de uma cor um pouquinho também que traz esse quente. Às vezes a própria textura do tecido ali, de um linho, de um buclê, que tem essa trama. Mais aconchego. Mais aconchego, exatamente. Então, a tendência, ela tá vindo com uma casa para você utilizar. Uma casa com cara de lar. Com cheiro de bolo. Com cheiro de bolo. Cheiro de família, cheiro de essência. Sim. Né? Daquilo que a gente tinha lá no passado mesmo, sim. né? Até mesmo se você pegar, às vezes, uma casa cor que nós tivemos recente em São Paulo, você vê ali que a tendência dela era mostrar detalhes ali da época de 90, mas para mostrar, não que vai vir uma peça ou outra ali para nós, e sim, qual que é a funcionalidade, qual que é a tendência, qual que é a motivação, o que nos leva, às vezes, a criar um projeto, fazer um projeto, né? Sim. Então, ela vem nessa pegada. Esse momento pandêmico que nós vivemos, ele mudou muito o conceito, né, das tendências e do que utilizar numa casa. Detalhe orgânico, a mesa que vem com formato orgânico, o próprio tapete que vem com detalhe orgânico. Eu acho que isso reflete muito o que vem a tendência, né? E é uma tendência que veio para ficar, né? Eu acho Cada que dia mais. Sim, né? Com certeza. Ela vai mudando ali um tom ou outro porque ela vem fazendo uma transição. Mas vai ficar nessa proposta. E todo mundo, acho que passou, né, por um momento assim, fechado, e que visualizou algo na casa e o que pudesse melhorar ali na casa. Então, foi um momento muito marcante na vida de todo mundo, principalmente na arquitetura. Foi um momento em que a gente trabalhou muito, 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 porque tivemos muitas construções, Sim. né? Muitos lares sendo construídos, Sim. porque muitas pessoas estavam ali, às vezes, uma família que estava num apartamento, ela sentiu a necessidade de sair para uma casa, né? Então, as casas foram tendo mais procuras, elas foram ficando casas com uma proposta em que ela se integrasse, né? Por quê? Porque as pessoas, acho que para ficar mais, sim, viver mais juntinhas, e não um na sala, um no gourmet, né? Um na churrasqueira. Sim. Então, você pode ver que até a proposta das casas estão vindo com essa integração, né? Integração dos ambientes, de utilização, porque isso faz com que todo mundo fique mais próximo, né? Então, isso se tornou, né, ali. Então, foi, assim, uma época, assim, de muito trabalho, muito crescimento, muito... Acho que uma fase difícil e, ao mesmo tempo, de uma explosão na nossa área, né? Porque a arquitetura em si, ela explodiu. A construção explodiu, né? Sim. A busca de você ter algo ali, de você poder, muitas vezes, ter também um contato com a natureza, né? Então, as casas de veraneio, as casas de lazer. Isso aí foi tendo uma busca maior. A própria casa em si também, né? As reformas. Porque as pessoas foram ficando ali e elas começaram a voltar a enxergar o que era de fato ela, né? A casa. Porque muitas vezes a gente está no automático, sai trabalhar, volta a trabalhar, vai para casa. Sim. E você não vê. Sai, volta, você não para observar a sua casa. Então, fez com que a gente voltasse a olhar a nossa casa. Casas que tinham uma época que tinham escritório, depois pararam de ter escritórios e agora voltou essa proposta do home office ali, sim, né? Então você vê também que faz parte um pouquinho da tendência. Por quê? Porque voltamos a trabalhar às vezes um momento em casa, precisávamos desse ambiente em casa, de ter o home office ali, né? Sim. De ter essa transição. Então isso faz parte também de uma tendência que veio, que surgiu por conta da pandemia que nós e que estamos, ficou, né? Que ficou. Thalita, essa pergunta você vai tirar de letra. O que te move como arquiteta? Que mensagem você deixaria para quem está começando agora, reiniciando essa profissão? Eu falo assim que a arquitetura, ela é uma área assim maravilhosa. E quem entra
entra para realizar sonhos, para realizar aquilo que uma família idealizou, né? Então eu acho que é uma profissão assim extremamente gratificante, é uma profissão assim maravilhosa. Ela tem os seus percalços, como todas as outras têm, porque nenhuma é bela, é bonita. Todos nós temos situações ali. Então às vezes a gente vê, né, uma casa pronta ali finalizada, mas ela não ficou daquele jeito ali naquela hora, né? Ela levou um tempo, tiveram pessoas, tiveram Anos, né? anos ali, tiveram propostas, que tudo isso completa uma casa em si. Quando a gente fala de uma casa, quantas pessoas trabalharam naquela casa, né? Para realizar aquele sonho que saiu do papel. Exatamente. Então, assim, é uma casa que você vem desde a mão de obra, aos acabamentos, a finalização, e depois a entrega dela, que é a ambientação, onde a gente dá vida, né? Onde a gente transforma mais ainda ela, deixa ela mais bela. Nesse contexto, assim, o que é legal, você traz mais pessoas consigo, né? Você traz mais fornecedores, mais lojas, e isso vai te consolidando. Porque aquelas lojas que vêm trabalhando ali contigo, né? Ela vem porque você tem confiança nela. Da mesma forma que o cliente vem e busca o seu trabalho, busca a empresa, ele vem porque ele confia em você. Com certeza. E da mesma forma, a gente confia na empresa, no nosso parceiro que está ali trabalhando, né? Porque é um elo. Ali vamos falar assim, quando a gente começou, né? Porque eu sempre falo assim, eu não me tornei o que eu sou hoje, né? É um degrau, é uma escada. Eu falo isso até para os meus funcionários, para os meus arquitetos que estão no meu dia a dia ali, na minha empresa, né? Na nossa, vamos falar assim, junto ali nos nossos braços, né? Porque eu brinco que eu sou um povo, o Elton ali a cabeça, mas e toda a nossa equipe são os braços. Sim. E que sem ele, a nossa engrenagem não funciona ali. Funciona. Então, é uma equipe, é uma estrutura, né? E as empresas que estão ali junto, prestando os trabalhos ali, como vocês e muitas outras, são porque nós temos uma confiança. Quando a gente começou lá atrás, que nós éramos pequenos, que tudo tem um início, né? Você não começa assim num estalar de dedos, nossa, tá com quantas obras, né? Fazendo tantas casas, tantos apartamentos, tantos empreendimentos, porque tem uma história, tem uma evolução por trás disso, né? E isso os arquitetos precisam saber, precisam lembrar que assim, é uma profissão maravilhosa, mas ela tem um início. E eles têm que enxergar que é uma escadinha, é um degrau de cada vez, e você vai evoluindo. Você vai consolidando, você vai se transformando. E tudo que vem junto, vem crescendo junto. Então eu gosto muito de trazer empresas ali que eu tenho confiança, porque elas também estiveram comigo quando eu era pequena, quando eu comecei. Então por que não elas estarem comigo hoje? Que eu me tornei assim, um escritório maior, mais obras, mais referências, claro, né? Então assim, eu gosto de trazer junto, porque assim, eu tive a confiança deles. Confiança de vocês, da lojista, da vendedora que me atende, né? Eu acho que isso é primordial, que você também consegue captar aquilo que eu gosto, como eu gosto, né? Muitas vezes ali de uma ligação, de uma mensagem, você consegue captar e trazer, entender minha identidade. Ao longo desse tempo todo, né, Thalita? Exatamente. A gente já se conhece só por olhares. Exatamente. Já sabe assim, ó, vai lá, tira, não deixa que o cliente... Então, assim, você vai conseguindo abraçar tudo isso aí. E eu acho que para o profissional que está iniciando, é isso que ele tem que entender e compreender. Que tudo tem um início, entendeu? Tudo tem um início. E você tem que iniciar, você tem que começar assim. Então, assim, tenho vontade, gosto. É uma profissão, assim, espetacular, maravilhosa. Você dar vida, né? E um diferencial que eu vejo em todo o seu atendimento, você, o Elton, que vocês não fazem simplesmente projeto, vocês entregam aquilo que o cliente tem no coração. Sim. Que é a mesma coisa aqui da loja. Tem cliente que vem aqui, né, sem profissional, e que o sonho dele é ver o caminhão do Móveis Modernos parando na frente da casa dele. Assim também como o cliente que te procura, que tem o sonho de ter a placa lá da Mandelli e Carvalho na frente daquela casa. Exatamente. Então, isso assim, é maravilhoso. Você realizar um sonho, você realizar um sonho, você entregar um lar para uma família que vai morar ali, né?
que vai viver uma história, que é igual quando eu entrego ali, né? Eu sempre agradeço a confiança que eles tiveram comigo. E eu sempre falo assim, que tenho muitos momentos felizes, que aquela casa proporcione muitas confraternizações, muitas festas, muita união, né? Desde um almoço, um simples café, mas que ela une essa família, né? Sim. Então, assim, eu acho que isso aí é encantador. Eu me sinto realizada. A cada entrega, a cada projeto, a cada casa concluída, é uma entrega, é uma realização do sonho, é gratificante para mim. Eu sei que às vezes no final ali é um empenho, uma correria, uma loucura, mas ver a realização do cliente, ele chegar na casa e saber que dali ele vai dar continuidade na vida dele, na família dele, crescer, evoluir, isso é maravilhoso, não tem explicação, sabe? É o que move. O escritório, né? É o que move a Mandeli Carvalho. Atendendo o Brasil todo, né? Sim, sim. Mandeli Carvalho com vários projetos, atendendo o Brasil todo. E a gente fala que lá a Mandeli, ela vende um sonho, ela realiza um sonho, né? Então vamos transformar o seu sonho de lar ou lazer em realidade. Essa é a frasinha, o slogan da nossa empresa. E é exatamente isso, vamos realizar o seu sonho. E a Móveis Modernos sempre junto. Com certeza. Foi um bate-papo muito inspirador. Agradeço você, Thalita Mandeli, pela presença e para você, né, que nos acompanhou até aqui. Eu agradeço o convite, agradeço a você, Cris, da Loja Móveis Moderno, agradeço também o convite do Arc Select e de todos os associados ali, que são meus super parceiros, que estão sempre ali com a gente, né? E agradeço muito esse bate-papo inspirador, legal ali, e que temos muito mais obras aí a executar, a fazer e sempre juntos, né? Com certeza, estaremos sempre aqui. Se esse episódio trouxe novas perspectivas, compartilhe com colegas, amigos que acreditam na força da arquitetura em transformar vidas. Continue acompanhando para mais episódios inspiradores e até a próxima.